Aí, pessoal, bom dia a todos, né? Está gravando, estamos aí em prática de processo civil do sexto semestre, do dia 19 de agosto de 2023, né? E nosso objetivo aí é fazer o recurso de apelação. Gente, e nós vamos fazer um recurso de apelação com base aí num casinho da OAB, né? Bem tranquilo, bem de boa, né? Só que essa apelação que nós vamos fazer, ela não será recebida pelo juiz, né? Não por erro nosso, por erro do juiz, né? Vamos colocar sempre no dos outros aí, né? E aí a gente aproveita, né? Que essa apelação não será recebida, para a gente poder fazer também o agravo contra decisão denegatória de apelação. Então a gente usa o mesmo casinho para matar essas duas peças, tanto a apelação quanto o agravo, né? Contra a decisão denegatória de apelação. Eu mandei aí um arquivo para vocês, né? Se me permitem compartilhar a tela com vocês, a gente vai trabalhar esse arquivo. Se vocês olharem aí, o primeiro trecho desse arquivo é a parte teórica do recurso de apelação, né? E essa parte teórica tem como objetivo... O Caio mandou mensagem aí. Beleza, eu já te encaminho, Caio, né? Essa primeira parte, a parte teórica aqui, ela tem como finalidade, né, a instrumentalizar aí a elaboração da apelação. E, se vocês puderem estudar depois, né, ela é bastante resumida, né, bastante direta aí. E no finalzinho, a gente tem aqui o caso prático, né, que é com base nele que nós vamos preparar o nosso recurso de apelação. Então, vamos lá, vamos ler junto aí o caso prático para a gente conseguir fazer o nosso recurso de apelação. Olha só, em janeiro de 2011, Antônio da Silva Júnior, 7 anos, voltava da escola para casa, caminhando por uma estrada de terra da região rural onde morava, quando foi atingido pelo coice de um cavalo que estava em um terreno à margem da estrada. O golpe causa sérios danos à saúde do menino, cujo tratamento se revela longo e custoso. Em ação de reparação por danos patrimoniais e morais movidas em janeiro de 2015 contra o proprietário do cavalo, o juiz profere sentença julgando improcedente a demanda, sob os argumentos que, item A, já teria ocorrido a prescrição trienal da ação de reparação, quer no que tange aos danos morais, quer no que tange aos danos patrimoniais, já que a lesão ocorreu em 2011 e a ação foi proposta só em 2015, tendo passado, portanto, 3 anos. E, mesmo que não tivesse havido prescrição, que Walter Costa, proprietário do animal, empregou o devido cuidado, pois mantinha um cavalo amarrado a uma árvore, evidenciando a ausência de culpa, especialmente em uma zona rural, onde é comum a existência de cavalo. A sentença foi publicada nessa semana. Como advogado contratado pela mãe da vítima, Isabel, viúva, elabora a peça processual cabível. Gente, olha só, a questão deixa claro que foi publicada uma sentença ainda essa semana. E se foi publicada uma sentença, o recurso cabível contra a sentença é a apelação. A apelação tem prazo de 15 dias. E se a sentença foi publicada ainda essa semana, e a semana só tem 7 dias, significa que no máximo transcorreu 7 dias. E, portanto, o prazo transcorrido, né, o lapso de tempo transcorrido, é menor do que o prazo da apelação. 7 dias é menor que 15. Então, se publicou sentença há 15 dias, cabe apelação, e a apelação ainda é tempestiva, né, ainda está no prazo. Então, a gente pode, sim, interpor o recurso de apelação. E a gente vai interpor o recurso de apelação em nome aí do menor, né, que é o autor da ação, representado pela sua mãe, porque a ação foi julgada improcedente. Bom, e quais são as teses da apelação? Quais são as teses da apelação? Rebater os argumentos da sentença. A sentença julgou improcedente por prescrição, dizendo que já tinha passado 3 anos aí da data do fato, quando a ação foi ajuizada, lá em 2015. De fato, passou 3 anos. O problema é que a parte autora é menor de idade, é absolutamente incapaz. E, pelo artigo 198, inciso 1 do Código Civil, não corre prescrição contra menor absolutamente incapaz. Então, na verdade, nem correu o prazo prescricional. E se não correu o prazo prescricional, claro que não está prescrito. Então, passou 3 anos? Passou. Mas não correu prescrição desse prazo, porque ele era menor absolutamente incapaz. Então, não está prescrito. O juiz errou. E a segunda tese
é que o juiz fala que o proprietário do animal não teve culpa. Ele tomou o devido cuidado, então ele não teve culpa. Só que, na verdade, pelo artigo 936 aí, né, do Código Civil, o dono do animal, ele responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo animal. Isso chama responsabilidade objetiva, né? O dono do animal, ele tem responsabilidade objetiva pelos danos. E o dano, a responsabilidade objetiva determina que essa resposta seja independentemente de culpa, né? Então, não faz sentido, né, o juiz falar, ele não teve culpa, porque na verdade ele nem precisa de culpa. Bastando aí o nexo de a conduta e o nexo de causalidade, ele já responde por isso, né? Então o juiz errou também. E aí, então, a gente vai ter que apelar contra essa sentença, pedindo a sua reforma. A gente vai pedir a reforma da sentença para justamente gerar procedência da ação e condenar o dano do animal ao pagamento da indenização. Essa é a peça que a gente tem que fazer. Bom, vamos lá então, vamos começar a peça aí. Pessoal, no arquivo que eu mandei para vocês, já tem um conjunto de peças aí, né? Mas não é apelação, né? Esse conjunto de peças que está aí na verdade, a próxima peça que a gente teria que fazer, que é o agravo contra a decisão denegatória. Então, vou escrever aqui, ó, agravo, para ficar bem divididinho, agravo contra decisão denegatória de seguimento de apelação. Então, esse aqui é o agravo. Beleza. O que a gente vai fazer é a apelação. Então, vou colocar aqui, né? O que a gente vai fazer é a apelação. Beleza. Então, vamos começar a nossa apelação. Gente, a apelação, ela é composta por duas petições. Né? Como todos os recursos, né? Praticamente todos os recursos. É composta por duas petições. A primeira petição é a petição de interposição do recurso, né? E a segunda petição é a petição de razões do recurso, né? E a gente vai fazer, então, ambas essas petições, começando pela interposição. A interposição da apelação, ela é feita para o próprio juiz que proferiu a sentença. Então, a apelação, ela é interposta em primeiro grau, para o mesmo juiz que prolatou a sentença. Sendo assim, o endereçamento vai ficar assim: excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, tá? Nós não temos a vara, a questão da OAB não deu a vara, tá? Tracinho, vara cível, da comarca de tracinho. A OAB também não deu a comarca, então a gente não pode inventar dados aí. Então a gente coloca tracinho. Aí a gente vai pular 10 linhas e vai começar a qualificação aqui da nossa apelação. Como a apelação ela é interposta para o próprio juiz da causa e, portanto, já tem processo em curso, a gente não precisa qualificar as partes. Então, a gente vai colocar assim: Antônio da Silva Júnior, que é o autor, Antônio da Silva Júnior, que é o autor, neste ato representado por sua genitora, Isabel da Silva, já qualificados, né, por seus advogados infra-assinados, nos autos do processo número tracinho de ação de indenização por perdas e danos, imóvel em face de Walter Costa, também já qualificado, não precisa qualificar, tramitando pelo cartório
de ofício judicial restritivo, não se conformando com a R sentença de folhas tracinho, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, e aí o nome da peça, interpor recurso de apelação contra ela, com fulcro no artigo 1009 do Código de Processo Civil de 2015, e requerer seja recebida e processada a vertente à apelação, intimando-se a parte contrária apelada para apresentar contra-razões, né, contra-razões de apelação, em querendo, né, porque ela não é obrigada, em querendo, né? E, então, olha só, encaminhado ou remetido, né, aí tanto faz, pode ser encaminhado, pode ser remetido. Remetido os autos para o egrégio tribunal de segundo grau, né? É o tribunal ad quem, né? Ad quem é para quem a gente recorre. Egrégio tribunal de segundo grau, ad quem. Com as razões em anexo. Beleza. Pessoal, esse aqui, né? Esse aqui é o parágrafo da qualificação, né? Esse aqui é o parágrafo da qualificação. O que a gente precisa constar aqui? Que é o recurso de apelação, que o artigo base da apelação é o 1009, a gente pode colocar até aqui, ó, e seguintes, né, porque tem outros além do 1009, né, e a gente tem que requerer, olha só, seja recebida, seja processada, intimada a parte contrária para contra-razões, e então encaminhado ou remetido os autos aí, né. Então, esses aqui que estão grifados são as informações essenciais que a gente tem que colocar na interposição da apelação. Então, o nome do recurso, o fundamento legal e essas palavrinhas aqui, seja recebida e processada, intimada, parte contrária e remetidos os autos aí, né? Bom, para a gente terminar aqui a interposição, vamos colocar assim, o vertente recurso é tempestivo, uma vez que a R sentença apelada foi publicada ainda esta semana. E, portanto, não transcorreu o período de 15 dias de prazo de interposição recursal. O que mais, gente, a gente pode colocar aqui? Né? A gente pode colocar aqui que deixou-se de recolher preparo, tendo em vista que há pedido de gratuidade e justiça, uma vez que a parte autora recorrente, né? Apelante aí, para ficar com... Meu Deus. Parte autora recorrente apelante é menor de idade e não possui condições de arcar com os custos da presente demanda, sem prejuízo do seu próprio sustento. Os termos do artigo 98 e seguintes do CPC de 2015. Né? A gente fala aí sobre a tempestividade, a gente fala que deixou de recolher preparo, porque nós estamos pedindo, na verdade, justiça gratuita, né? E são os pressupostos recursais, portanto, cumprimos aí os pressupostos recursais, e a gente termina a interposição, né, daquela forma padrão. Termos em que
vírgula, pede e espera deferimento. Nós não temos o local, a OAB não deu, então a gente escreve assim, local, vírgula, data, né? A gente não tem essas informações e não pode inventar. E aí, né, famosa assinatura aí do advogado. Advogado, né, advogado, e OAB. A gente não pode inventar nada, então a gente não vai colocar o nome do advogado, a gente não vai colocar o número da OAB, a gente vai colocar simplesmente tracinho aí, né? Porque, de fato, a gente não pode inventar nada. Gente, e com isso, a gente terminou a petição de interposição da apelação. Essa aqui é a petiçãozinha de interposição da apelação. Mas, né, como a gente comentou, todo recurso ele tem duas peças, né? Além da interposição, ele tem uma outra peça, que são as razões, né? Razões de apelação. Então, como a gente está aqui no Word, né? A gente vai dar enters aí até começar uma página nova. Se fosse na prova da OAB, a gente não começaria a página nova, a gente faria em sequência, né? Porque não tem muito espaço aí na OAB, no máximo a gente passaria um risco e tal, para diferenciar as duas peças, mas não começaria uma página nova. Mas como nós estamos no Word, a gente tem espaço de sobra, a gente pode começar uma página nova para fazer a segunda petição, que é a petição de razões de apelação. Bom, como que fica? Começa assim. Processo número tracinho, e aí a gente coloca a origem. Origem, tracinho, para cível da comarca de tracinho. Aí a gente coloca assim. Apelante é o Antônio da Silva Júnior. Apelado é o Walter Costa. E aí? Aí a gente tem que colocar o nome da peça. A peça é Razões de Interposição de Recurso de Apelação em favor do apelante Antônio da Silva Júnior. Esse é o nome da peça. E aí? Depois, a gente tem que colocar o tribunal a quem, né? O órgão a quem, para quem que a gente está recorrendo, que é o Tribunal de Justiça do Estado de Tracinho. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Tracinho. Gente, normalmente o tribunal ele é centralizado, né? A gente centraliza aí. E aí, todo recurso, né, e todas as razões de recurso tem uma formulinha aqui. A gente começa assim. Colenda Câmara. Porque dentro do tribunal, quem vai julgar não é o tribunal todo, é uma Câmara. Então a gente coloca colenda Câmara. Nesse caso aqui, como o autor apelante ele é menor de idade, tem que ter intervenção do Ministério Público, né? Então a gente coloca douta Procuradoria de Justiça, né? Que é o Ministério Público em segundo grau, né? O Ministério Público em segundo grau é a Procuradoria de Justiça. E para a gente terminar, a gente coloca ínclitos julgadores. Ínclitos julgadores. Por quê? Porque a Câmara é composta, né, por 5 desembargadores. Porém, esses 5 não participam de todos os julgamentos daquela Câmara. Na verdade, o julgamento é feito por 3 deles, né? Então a gente faz referência à Câmara, que são 5, e depois a gente faz referência a quem de fato vai julgar, que são, né, 3 desembargadores aí. Daí, ínclitos julgadores, por isso que tem que mencionar 2 vezes. E quem são os 3 desembargadores que vão julgar? O primeiro é o relator, o segundo é o revisor, e para que não haja empate entre eles, o terceiro é o terceiro, né? O terceiro desembargador aí, ele não tem um nome próprio, né? Então é o relator, o revisor e o terceiro desembargador. Gente, eu pedi uma licencinha para vocês aqui para poder assoar o nariz. Só um minutinho.
Bom, vamos retornar. Então, com isso, a gente terminou aqui a qualificação, o endereçamento aqui das razões de apelação. Veja que é um endereçamento, né, bastante longo aí, né? Bom, que a gente pode, então, começar, né, a nossa razões de apelação. E o primeiro item que a gente vai colocar é, normalmente, o preliminarmente. Preliminarmente. Gente, e o que a gente vai pedir aqui no preliminarmente? Olha só, a OAB não deu indicativo, porém, pelo contexto, dá para a gente perceber que talvez não seja aí, de fato, uma família muito abastada, né, com condições de pagar as custas processuais. Então, o primeiro pedido que a gente faz aqui no preliminarmente é a concessão da justiça gratuita, né? Então, vamos colocar assim: a parte autora, ora apelante, não é menor de idade e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Sendo assim, se eventualmente não concedido em primeiro grau, desde logo se requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC de 2015. E, em razão presente pedido de gratuidade, deixou-se de recolher o preparo recursal. Belezinha, gente. Esse é o preliminarmente aqui, né? Esse é o preliminarmente. A gente tem que pedir justiça gratuita. Bom, segundo tópico aí que a gente vai colocar é o resumo dos fatos que aconteceram, né? Então a gente coloca do processo e da sentença apelada. E aí a gente vai ter que fazer um resuminho aqui do processo. Vamos lá. Trata-se de processo ajuizado por menor de idade, com 7 anos, em razão de danos sofridos causados por animal pertencente à parte requerida. A ação foi devidamente processada e, ao final, sobreveio a sentença apelada, que julgou a lide improcedente sob os argumentos de prescrição da pretensão indenizatória e ausência de culpa/responsabilidade subjetiva do dono do animal. Esse é o resuminho do caso. Vamos continuar. Inconformado a parte autora com a sentença, é o vertente recurso de apelação para o presente recurso de apelação pleiteando a reforma total da sentença apelada para julgar a lide procedente e, então, condenar a parte requerida
a indenização por danos materiais e morais sofridos pela parte autora, nos termos e valores já requeridos à exordial. Aí a gente termina colocando assim, vou colocar um espacinho aqui, vamos colocar, separa, aí. É a síntese dos autos. É a síntese dos autos. Gente, com isso a gente fez um resuminho aí, né? Com isso a gente fez um resuminho. Bom, e o próximo tópico de apelação, né? O próximo tópico de apelação é do mérito recursal e da causa. A gente tem que falar agora do mérito recursal e da causa. E o que a gente coloca nesse tópico aqui do mérito recursal e da causa? A gente coloca contra-argumentos à sentença. A gente vai falar, ó, a sentença falou isso, só que ela está errada por isso, por isso, por isso. A sentença falou isso, né? Mas ela está errada por isso, por isso, por isso. Então a gente tem que rebater os argumentos da sentença. Então vamos... Oi, Jamil. Tranquilo? Desculpa. Imagina que é isso. Então vamos rebater aí os argumentos da sentença. A gente coloca o argumento e a gente rebate. Vamos colocar assim. Ó, o nobre magistrado Acu, julgou a lide improcedente sob 2 argumentos. A prescrição da pretensão indenizatória, vez que a ação teria sido ajuizada após 3 anos da data do fato, e porque, em tese, o dono do animal teria tomado os devidos cuidados com ele e, por isso, não teria culpa ou responsabilidade subjetiva em relação aos danos. Que este causou ao autor da demanda. Ora apelante. Bom, esses são os 2 argumentos, e a gente vai ter que rebater esses 2 argumentos. Então, vamos ser bastante enfáticos. Olha só, sem razão, o nobre magistrado Acu. Sem razão, o nobre magistrado Acu. E a gente vai rebater os argumentos. Primeiramente, cumpre esclarecer que, em que pese a ação ter, de fato, sido proposta após o período de 3 anos contados a partir da data do fato, no presente caso, não houve fluência do prazo prescricional da pretensão indenizatória, tendo em vista que a parte autora é menor de idade, 7 anos, e absolutamente incapaz. Isto porque o artigo 198, inciso 1 do do Código Civil, é expresso no sentido de que não corre prescrição contra
menor absolutamente incapaz, que é o caso dos autos. Assim, não havendo fluência de prazo prescricional, não há falar do presente caso que a pretensão exercida estaria prescrita. Deste modo, a sentença de primeiro grau equivocou-se ao reconhecer prescrição e julgar a lide improcedente. Ponto e vírgula. Era caso, sim, de análise do mérito e procedência da denúncia. Bom, pessoal, rebatemos, né? Rebatemos aí o primeiro argumento. Rebatemos o primeiro argumento. Bom, vamos rebater o segundo argumento agora. Além disso, também não assiste razão ao nobre magistrado Acor, quando entendeu pela inexistência de culpa e responsabilidade subjetiva do dono do animal, ora requerido e apelado. Isso porque o artigo 936 do Código Civil é expresso no sentido de que a responsabilidade do dono animal por danos causados por ele é de natureza objetiva. E, sendo assim, dispensada a necessidade de dolo ou culpa do dono do animal para fins de sua responsabilização. No presente caso, restou demonstrado os requisitos da responsabilização objetiva do dono do animal. Uma vez que a propriedade deste animal sequer foi negada em juízo pelo requerido apelado, confirmando, assim, inequivocadamente a sua propriedade. Além do mais, estou também demonstrado a conduta deste animal no evento lesivo e o nexo de causalidade entre esta conduta e os danos por ela causados e sofridos pelo autor apelante. Gente, sendo responsabilidade objetiva, basta a conduta e o nexo de causalidade. Assim, a argumentação do nobre magistrado Acor, no sentido de dever e cuidado,
não ilide, de modo algum, a responsabilidade objetiva do dono do animal, ora requerido, apelado. Assim, a R, sentença de primeiro grau, não subsiste e a lide deve, sim, ser julgada inteiramente procedente, nos termos pedidos e valores da petição inicial. Gente, qual que é os termos, pedidos e valores da petição inicial? A questão não deu, né? Por isso que a gente coloca aqui de forma mais genérica, né? Porque a questão não deu para a gente. Então, não tem como a gente saber. A gente faz referência, né? Mas é uma referência genérica, né? Para a gente não inventar dados também. Pessoal, e com isso a gente rebateu aí, né, os dois argumentos que o juiz usou na sentença. E para a gente finalizar, né, a apelação, tranquilo? Item 3, dos pedidos finais. Vamos lá, vamos fazer os pedidos finais da apelação aqui. Olha só. Diante de todo o exposto, é o presente recurso de apelação para requerer a vossas excelências. Gente, em recurso a gente requer a vossas excelências no plural, né? Porque o julgamento é feito por uma Câmara de 5, e dentre esses 5, na verdade, de fato, quem vai julgar são 3, né? Então, de qualquer forma, é plural aí. Então, a gente faz pedido no plural. Então, é o presente recurso de apelação para requerer a vossas excelências, o quê? Olha só. Seja conhecido o vertente recurso, uma vez que adimplido todos os seus requisitos ou pressupostos de admissibilidade, né? Então, a gente requer que seja conhecido o vertente recurso, uma vez que adimplido todos os requisitos ou pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, requer seja ele provido, no mérito é provido, para reformar a sentença de improcedência e julgar a lide totalmente procedente para fins de condenar o requerido apelado ao pagamento de indenizações de danos materiais e morais à parte autora, ora apelante, nos termos, pedidos e valores da petição inicial, acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85 e seguintes, né, SS seguintes do CPC de 2015. Esse é o pedido final, gente. E aqui, no pedido final, a gente tem também alguma terminologia, né, alguns termos que a gente tem que colocar. Olha só, a gente tem que requerer que seja conhecido o recurso, né? Aqui no pedido final a gente tem que usar esse termo aqui, requerer que seja conhecido o recurso, né? Além disso, a gente tem que requerer que no mérito ele seja provido, né? No mérito que ele seja provido. E provido para quê? Né? Provido para quê? Né? A gente quer ganhar provido para quê? Bom, a gente pode requerer que ele seja provido para reformar a sentença, que é esse caso, né? A gente quer que ela seja reformada,
que é esse caso aqui, né? E o que significa reformar? Significa que a sentença em si, né, ou pelo menos a existência da sentença em si, ela vai ser mantida, a sentença. Porém, o conteúdo dela vai ser alterado, né? Por isso que a gente usa reformar, né? E é mais ou menos a ideia mesmo de construção civil, né? Na construção civil, quando a gente usa reformar, a gente vai deixar a casa, mas a gente vai alterar alguma coisa ali dentro, né? Mas alguma coisa da casa vai se manter, né? Pelo menos a casa vai se manter e a gente altera aí, né? Isso é reformar. Então, na reforma, a gente mantém a sentença, né, pelo menos a existência da sentença, e altera o seu conteúdo. No caso aqui, a gente está pedindo alteração do conteúdo, porque a sentença julgou a lide improcedente. E a gente está pedindo para manter a existência da sentença, mas que no conteúdo a sentença seja, então, reformada para julgar a lide procedente, né? Daí o pedido de reforma. Agora, é possível que a gente peça também, mas não é o caso desse casinho aqui, não é o nosso caso concreto, mas é possível que a gente peça também que a sentença seja provida para anular, né? Que a apelação seja provida para anular a sentença. Gente, quando que a gente pede, né, para anular uma sentença? A gente faz o recurso de apelação pedindo a anulação da sentença. Quando a gente faz isso? Quando ou o processo ou a sentença tiverem algum vício que, na verdade, maculam, que, na verdade, atinjam a própria existência da sentença. O vício é tão grande, que a sentença nem pode existir. E aí a gente vai entrar com um pedido, né, de provimento da apelação para anular a sentença de primeiro grau. E se o tribunal der provimento para anular, significa que o tribunal está cassando aquela sentença. Significa que aquela sentença não vai existir mais. E se ela não vai existir mais, esse é o ponto. O que acontece com o processo quando uma apelação dá provimento para anular uma sentença? A sentença não existe mais. Então, na verdade, o processo nem mais foi julgado em primeiro grau, porque o julgamento de primeiro grau foi cassado. A sentença nem vai ser julgada mais em primeiro grau. E aí? E aí que o desembargador, então, quando ele anula uma sentença, ele vai determinar a remessa dos autos de volta ao primeiro grau, né? O desembargador lá no tribunal, lá no segundo grau, ele determina a remessa dos autos lá de volta para o primeiro grau. Para quê? Para que o juiz, então, de novo, o juiz de primeiro grau, de novo, profira uma sentença, corrigindo aqueles erros, suprindo aqueles erros, né? E aí põe uma sentença válida no processo, né? Para que, de fato, tenha uma decisão válida em primeiro grau, para que o processo termine em primeiro grau, né? Esse é o resultado final aí de uma anulação de sentença. Agora, no nosso caso aqui, a questão não deu nenhum indicativo de vício, né? Não falou que teve problema na citação, não falou que não respeitou devido processo legal, não falou que teve cerceamento de ação ou de defesa, né? Não falou que as partes não estavam bem representadas, não falou que a sentença não estava fundamentada. Então, a gente não tem nenhum vício grave a esse ponto, né, de pedir a anulação. Então, não dá para pedir anulação aqui. Aqui a gente pode pedir só a reforma mesmo. Bom, e como que vai funcionar na reforma? Na reforma, como mantém-se a existência da sentença, só altera, o próprio tribunal pode reformar a sentença, né? Ou seja, alterar o conteúdo da sentença. No caso de reforma, o tribunal não precisa baixar os autos para o primeiro grau para uma nova decisão, né? No caso da reforma, o próprio tribunal já faz essa reforma aí. Por isso que a gente pediu aqui, provido para reformar, para transformar o que era improcedência em total procedência. O tribunal pode fazer isso? Pode. O tribunal pode alterar, né? Tira a improcedência e põe a procedência ali dentro. Maravilha, sem problema nenhum aí. Né? Por quê? Porque a sentença é existente, o processo foi julgado no primeiro grau, foi julgado errado? Foi, mas foi julgado em primeiro grau, né? Então é só alteração de fato de conteúdo. E, claro, se saiu da improcedência e foi para procedência, uhul, ganhamos.
a gente tem que pedir para o tribunal, né, acrescentar aí os encargos sucumbenciais, né? A gente tem que pedir para o tribunal acrescentar os encargos sucumbenciais. O que são os encargos sucumbenciais? É a condenação da parte contrária, que perdeu, né, às custas e aos honorários advocatícios de sucumbência, né? No caso aqui, os honorários advocatícios de sucumbência, como é um pedido condenatório, vamos poder colocar aqui, né, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor da condenação, né? Como é um pedido condenatório, os honorários em caso de pedido condenatório, eles são fixados em um percentual sobre o valor da condenação. Esse percentual pode ser de 10% a 20%, né? Mas vai ser sempre sobre o valor da condenação. A gente que não é tonto, não é nada, a gente pede o valor máximo, né? O percentual máximo, que é de 20%. Aí. E esse aqui é o pedidinho, né? Esse aqui é o pedidinho da nossa apelação. Para a gente terminar a nossa apelação aí. Olha só. Na interposição, a gente colocou lá termos em que pede espera deferimento. Então, na petição de interposição, a gente põe termos em que pede espera deferimento. Na petição de razões, não se costuma colocar termos em que pede espera deferimento. Pode colocar? Pode, mas normalmente não se coloca. E não colocar na OAB é vantagem, porque aí a gente vai estar economizando espaço, né? Se pode não colocar, por que a gente vai perder espaço na OAB? Então, é melhor não colocar. Então, a gente já vai direto a OAB não deu, então a gente não pode inventar. Data e padrãozão, né? E a assinatura de advogado. Assinatura de advogado. E OAB. Tem que colocar o número, mas como a OAB não deu, a gente não pode inventar, a gente coloca tracinho aí. OAB, tracinho. Essa aqui é a nossa petição de razões de apelação, né? Bem tranquilo aí, né? Bem tranquilo aí. Bom, pessoal, importante, vamos relembrar. São os termos que a gente tem que usar na apelação para mostrar para o examinador da OAB que a gente é da área, né? Que a gente conhece aí como que de fato se faz. E quais são esses termos? Olha só. Na petição de interposição, os termos são recebida, processada, intimada a parte contrária, encaminhado ou remetido os autos. Professor, tem que colocar? Na prova da OAB tem, né? Na prova da OAB tem, para que a gente mostre para o examinador que a gente sabe como que ocorre aquilo. Na prática, né, depois que a gente pegou nossa OAB e a gente está praticando, está exercendo a nossa profissão, aí não precisa ser tão completo assim, porque a coisa flui meio naturalmente, né? O próprio juiz sabe o que ele tem que fazer e o cartório manda bala. Então, na prática aí, se uma peça real não colocar todos esses termos aqui, também não vai ter problema. Mas uma prova da OAB que a gente está sendo avaliado, que a gente tem que mostrar que sabe, tem que fazer redondinho a coisa. Então, tem que colocar esses termos aqui na OAB. Na interposição, recebida, processada, intimando a parte contrária, encaminhado, remetido os autos ao segundo grau, ao tribunal. E lá nas razões, parte final aí do recurso, né, lá nas razões, a gente também tem uma terminologia própria. A gente tem que usar conhecido, provido. Conhecido, provido. Aqui a gente usou para reformar, né? Mas dependendo do caso, a gente pode usar provido para anular, Aí. E no nosso caso, né, que é provido para reformar aí, né? E esses são as terminologias que a gente usa. Conhecido, provido para anular ou conhecido, provido para reformar. Gente, para a gente aproveitar aqui, se houvesse a possibilidade, no caso não há, mas se houvesse a possibilidade de fazer um pedido de anulação de sentença, como ficaria? Ficaria assim, ó, provido para anular a R sentença de primeiro grau, em razão de vícios insanáveis do processo e da
R sentença. Aí eu vou colocar alguns exemplos, né, de vícios aqui insanáveis que poderiam gerar anulação. Falta de citação, cerceamento do direito de ação ou de defesa, né? Cerceamento do direito de ação ou de defesa, falta de citação válida, caso de anulação. O que mais? Não produção de meios de prova requeridos pelas partes, né? A parte pede uma prova testemunhal, o juiz indefere, é caso de anulação, né? A parte pede uma prova pericial, o juiz indefere, também é caso de anulação. Então, não produção dos meios de prova requeridos pelas partes, né? Que mais também gera nulidade? Falta ou deficiência de fundamentação da R sentença, né? Porque todas as decisões judiciais, elas têm que ser fundamentadas. Se o juiz profere uma decisão e não fundamenta, essa decisão é nula, né? Tem que ser anulada aí, né? Quem diz isso para a gente é o artigo 93, né, inciso 9 aí da CF, combinado aí com o artigo 486 do CPC, né? A falta de fundamentação gera nulidade da decisão. Artigo 93, inciso 9 da Constituição e artigo 486 do CPC. Gente, aí eu coloquei 2 vezes falta de citação, né? E o cerceamento do direito de ação gera nulidade por que artigos? Porque viola o artigo 5º, né? Inciso 35, que é o acesso à justiça, e viola também, né, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Esses princípios estão no 54, no 55 e 56 aí da CF. O que mais pode gerar falta de nulidade da sentença? A gente pode colocar falta de representação das partes, ou mesmo, né, algum impedimento ou suspeição do juiz. Isso aqui pode gerar nulidade também, né? Então, falta de representação das partes ou suspeição do juiz. Gente, isso aqui são exemplos, né? Isso aqui a gente não escreve, de fato, na nossa apelação, né? Se for caso de nulidade. Eu estou trazendo alguns exemplos, né? Mas vamos terminar o pedido aí. O pedido fica assim: requerer seja conhecido e provido para anular a R-sentença de primeiro grau, em razão de vícios insanáveis do processo e da R-sentença. E aí, o que a gente escreve? Remetendo-se os autos ao primeiro grau para novo provimento jurisdicional. Remetendo os autos para o primeiro grau para novo provimento jurisdicional. Então, a gente pede que os autos sejam devolvidos para o primeiro grau para novo provimento jurisdicional aí. Esse é o pedido anulatório. Gente, e para a gente finalizar, olha só, e se é caso de nulidade da sentença, mas o tribunal até anula, mas ele mesmo, o tribunal, não remete os autos e julga o caso. O que acontece? Se é caso de anulação, mas o tribunal não anula, e aí ele, então, não remete os autos, fica com ele, e ele mesmo julga o caso. Gente, nesse caso, vai estar havendo aí, né, uma supressão de instância. Esse é o termo que a doutrina fala, né? Vai estar havendo uma supressão de instância. Por quê? Porque se a sentença de primeiro grau é nula, significa que não tem sentença. E se não tem sentença, significa que o processo ainda não foi julgado em primeiro grau. Está lá a sentença, mas ela é nula. Se ela é nula, né, juridicamente ela não existe. Então, significa que o processo não foi julgado em primeiro grau. E se ele não foi julgado em primeiro grau, não pode o tribunal de segundo julgar. Porque se o tribunal de segundo julgar sem o julgamento de primeiro, o tribunal está pulando uma instância, está pulando a primeira instância.
E isso recebe o nome de supressão de instância, porque se pulou a primeira instância, significa que a primeira instância foi suprimida dos autos, não se permitiu que ela analisasse em primeiro grau. Gente, e a gente sabe que o processo ele tem que ser julgado, né, segundo um devido processo legal, na ideia de um duplo grau de jurisdição. Tem que julgar duas vezes. Se o tribunal de segundo grau julga a partir de uma sentença nula, ele está julgando só uma vez na instância superior. Não houve, portanto, um duplo julgamento do caso, não houve o duplo grau de jurisdição. E aí não tem jeito, vai ter que anular tudo. Né? Se o tribunal fizer essa caca, vai ter que anular tudo. Então, aí a gente vai ter que usar um recurso para tribunais superiores, né? Ou seja, um recurso especial, seja um recurso extraordinário, pedindo realmente a anulação de tudo. Falou, ó, primeiro grau fez caca, segundo grau fez caca, todo mundo fez caca, anula tudo e volta lá para o primeiro grau. Né? Então, se é caso de nulidade, o tribunal não anula e julga, isso gera supressão de instância. Gente, eu pedi licença um minutinho aqui para suar o nariz. Belezinha, desculpa, gente. Então, era isso, né, que a gente tinha para trazer aqui, né? Eu vou salvar aqui, né? Vou mandar esse arquivo para vocês de forma completa, né? Para vocês poderem aí dar uma organizada, dar uma completada, se possível, citar expressamente, né? Fazer referência direta aos artigos que a gente mencionou, que é o artigo 198, inciso 1, né? E também o artigo 936 aí, ambos do Código Civil. Se puderem eventualmente procurar alguma jurisprudência e tal, né, complementando essa petição, aí ela fica, né, completinha aí para vocês poderem entregar à professora Letícia. E como eu havia comentado também, só reforçando, se vocês analisarem o arquivo, né, em sequência, vocês vão ver que já tem uma outra peça feita a partir do mesmo caso, que é esse agravo contra decisão denegatória de seguimento de apelação. E qual é o mote, né? Qual que é o motivo dessa segunda peça aqui, que é o agravo contra a decisão denegatória de seguimento de apelação? É o seguinte, a apelação, vocês viram, né? Ela é endereçada para o juiz de primeiro grau. E conforme os requerimentos da interposição, o juiz de primeiro grau ele vai encaminhar a apelação e os autos por completo para o segundo grau, para o tribunal. É o juiz de primeiro grau que encaminha. Porém, no caso aí, né, hipotético e tal, a gente interpôs a apelação para o primeiro grau, mas o juiz de primeiro grau não encaminhou a apelação e os autos para o tribunal. Ele negou o seguimento à apelação. É isso que significa negar seguimento à apelação. Ele não encaminhou a apelação e os autos para o juiz de segundo grau. Segurou para ele, juiz de primeiro. O que a gente pode fazer nesse caso? Essa decisão que negou seguimento à apelação, que segurou a apelação em primeiro grau, ela é uma decisão interlocutória. Ela é uma decisão interlocutória. Ela não é sentença, ela é decisão interlocutória. E contra a decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo. Então, se a gente entra com uma apelação, a gente interpõe uma apelação e o juiz nega seguimento, contra a decisão que negou seguimento, por ela ser uma interlocutória, a gente usa o recurso de agravo, né? E é esse agravo contra a decisão denegatória de seguimento de apelação. E aí, o que o agravo vai fazer? O agravo vai destrancar a apelação. O agravo vai destrancar a apelação. O que é destrancar a apelação? É obrigar o juiz de primeiro grau a remeter os autos. Ah, professor, e se o juiz de primeiro grau não remeter os autos? Esse é o ponto. O agravo, gente, ele é endereçado, olha que doido, para o presidente do tribunal, que manda mais que o juiz, né? Entre aspas, aí. Eles são autônomos, claro, né? Mas existe uma hierarquia dentro do Poder Judiciário, natural isso, né? E aí, se o juiz de primeiro grau, mesmo diante do agravo, não encaminhar os autos, o agravo já está com o presidente do tribunal, que é hierarquicamente superior ao juiz. E aí o presidente do tribunal pode
avocar esses autos. Ele manda o juiz mandar, fala, me manda agora. E se o juiz não cumprir, claro, isso é desvio funcional do juiz. O juiz cometeu, né, uma infração ética disciplinar e ele vai responder, né, administrativamente perante o tribunal, a corregedoria do tribunal, por essa infração ética aí, né? Então é evidente que ele vai mandar, né, ele não vai se prejudicar por isso, né? Na verdade, nem chega a ponto, né, de ter avocação. Agravou, o presidente do tribunal manda mandar e acabou a avocação, uma resposta do juiz, porque isso acaba acontecendo de forma natural aí. E aí eu peço para vocês, né, um tempinho aí, deem uma olhadinha nesse agravo contra a decisão denegatória de segmento de apelação, né, que é a próxima peça que a gente teria que fazer e que ela já está aí feita, né, ela já está aí feita. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Caio, Jamil, Janiele, sobre isso aqui? Não, Rodrigo, tranquilo, bem explicadinho aí. Oh, valeu, Jamil, obrigadão. Então, gente, nenhuma, Caio? Beleza, então vou salvar aqui, gente. Janiele, desculpa, não ouvi. Não, tá tudo certo, bem Tudo explicado certo? mesmo. Então tá, então vamos salvar aqui e vou pedir licença aí, tirar o compartilhamento de tela, e aí eu já encaminho aí para o Jamil, né, para o Caio, se vocês puderem encaminhar aí para a turma da manhã, né, encaminhar para a turma da noite, aí todo mundo fica com esse material, e assim que o Google liberar para a gente o vídeo, eu vou baixar o vídeo aqui, né, que a gente gravou, posto ali no YouTube, e eu mando o link para vocês, né, aí a turma também vai poder ter acesso ao que a gente fez agora, né? Então, só um minutinho para eu achar aqui o que eu salvei, para poder encaminhar para vocês. Colocar aqui, para não misturar, vou salvar um novo arquivo e escrever final. Aí fica certinho. Final, com final ao final, a gente sabe que é o arquivo último que a gente trabalha. Aí eu consigo encaminhar. A gente mandei para o Caio, deixa eu mandar aqui para o Jamil, e aí vocês puderem encaminhar para a turma, eu agradeço. Para o Jamil também. Aí. Pessoal, chegou aí para vocês? É o arquivo correto? Para mim chegou aqui. Chegou? Chegou. Beleza. Então aí, qualquer coisa vocês me falam e quando o Google liberar aqui a gravação, eu já posto no YouTube e mando o link para vocês também. Chegou também, Caio? Beleza. Pessoal, então era isso, né? A gente cumpriu, na verdade, 2 peças, né? Porque já tinha uma pronta, né? A gente fez a apelação. E aí, vocês puderem, então, dar o toque pessoal de vocês, encaminhar para a professora Letícia aí, eu agradeço. Tranquilo, Rodrigo. Obrigado e bom final de semana. Obrigado, vocês também. Um abraço, gente. Até mais. Obrigado, bom final de semana. Obrigado, tchau, tchau.